Genocídio indígena nas Américas causou uma mudança climática no século XV. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Quando a gente discute mudanças climáticas, nós tendemos a relacionar a ação do homem, principalmente a partir da Revolução Industrial e do uso de petróleo como combustível, ao aumento da quantidade de carbono na atmosfera e as mudanças que isso está causando no clima. No entanto, a gente precisa lembrar que toda e qualquer espécie vivente no planeta causa impacto ambiental ao viver. E a gente pode discutir isso do ponto de vista mais simples e direto, falando de uma árvore. Quando uma espécie de planta arborícola que produz uma árvore ganha a competição com outras sementes que estão ali no solo, ela vai crescer rapidamente e vai fazer sombra, causando um impacto negativo naquelas plantas que estão embaixo. Além disso, essa árvore, por ser maior, tende a consumir uma maior quantidade de água e de nutrientes no solo. É por isso que quando você vê uma árvore muito grande e muito frondosa, você vê uma quantidade muito pequena de plantas debaixo dela, porque ela é um competidor muito forte que está causando um impacto negativo naqueles outros indivíduos que estão vivendo ali debaixo. A partir do momento em que a gente entende que qualquer espécie e qualquer indivíduo de uma espécie causa impacto ambiental, e que impacto ambiental é uma mudança do ambiente que pode prejudicar outros indivíduos ou outras espécies, nós passamos a entender que a espécie humana sempre causou impacto ambiental, desde o começo da sua existência. Que com o aumento da população e principalmente o desenvolvimento da agricultura, esse impacto ambiental tendeu a crescer cada vez mais. Alguns exemplos muito interessantes estão ligados a áreas em que a agricultura surgiu. Uma das hipóteses que tenta entender o surgimento da agricultura diz que a mesma surgiu numa região ali perto do Oriente Médio, em cima do Oriente Médio, conhecida como Crescente Fértil. E existem várias evidências arqueológicas de que essa informação muito provavelmente é verdadeira. Só que se você for para essa região hoje em dia, ela é praticamente um deserto. E muito provavelmente a agricultura não surgiu num lugar que fosse praticamente um deserto. As evidências mostram que, na verdade, o surgimento da agricultura, a mudança do solo e o uso de determinadas substâncias para facilitar esse processo de crescimento das plantas causou um processo de desertificação nessa área conhecida como Crescente Fértil. E essa desertificação aconteceu há milhares de anos atrás. A espécie humana, então, com seu espalhamento pelo planeta e com o desenvolvimento de certas tecnologias, vem causando um impacto ambiental muito grande. O que os pesquisadores tentaram fazer nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é tentar entender qual o impacto das nossas ações no passado para nos ajudar a tomar medidas para minimizar os nossos impactos para o futuro. Para isso, eles voltaram praticamente 500 anos na história, quando o europeu chegou no continente americano e causou um grande impacto nessas populações. E esses pesquisadores tentaram entender qual que foi o efeito global que esse impacto local teve. Para isso, eles fizeram uma série de levantamentos com diversas técnicas diferentes. O primeiro passo do trabalho deles foi fazer uma estimativa da população indígena que vivia nas Américas antes da chegada dos europeus em 1492. Segundo os dados que eles conseguiram levantar, a população indígena nas Américas era de 60 milhões de pessoas, que já tinham seus cultivares e que cultivavam uma área de aproximadamente 56 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa área cultivada, ela é equivalente ao tamanho da França moderna com as fronteiras que ela apresenta hoje em dia. Para fazer esse tipo de cultivar, muito provavelmente as populações nativas da América derrubavam floresta e, em muitos casos, queimavam a vegetação que estava ali no solo para facilitar o plantio dos cultivares que eles achavam interessantes. O segundo passo desse trabalho, depois de estimar o tamanho da população e quanta área eles usavam para plantar, foi tentar entender qual que foi o impacto do europeu nessas populações. E as informações que foram levantadas são extremamente chocantes. Segundo os pesquisadores, a população de indígenas americanos diminuiu de 60 milhões de pessoas para um valor entre 5 e 6 milhões de pessoas no intervalo de 100 anos. 90% das pessoas que viviam no continente americano morreram no intervalo de 2 gerações depois da chegada dos europeus. Esse genocídio tem diversas origens, desde guerras causadas pela chegada dos europeus até doenças que vieram com os navegadores, em especial a varíola. Segundo o artigo, essa queda tão acentuada nessas populações fez com que essas áreas plantadas também regredissem nessa escala, caindo também em 90%. Então, daqueles 56 milhões de
de hectares plantados, depois de 100 anos, só 5 milhões continuavam plantados. E 50 milhões de hectares ficaram vagos. E as florestas cresceram e reocuparam esses espaços. Ainda segundo o artigo, esse crescimento das florestas causou uma captura de carbono na atmosfera, e essa captura do carbono da atmosfera, por essas florestas que estavam crescendo, pode ter resultado na diminuição do efeito global e no esfriamento do planeta como um todo. Mas até aí o que nós temos são hipóteses do que pode ter acontecido. Será que existe alguma evidência de que isso realmente aconteceu? De que realmente a morte dessa população pode ter afetado o clima desse jeito? Para fazer isso, os pesquisadores apresentam 3 informações no artigo. A primeira é que no século XV e XVI, o planeta passou por uma pequena glaciação, por uma pequena era glacial, em que o frio chegava mais perto dos trópicos do que chega hoje. Essa evidência ela é muito bem registrada em diversos documentos, tanto da Europa quanto da Ásia. Uma segunda evidência que foi apresentada é que quando os pesquisadores fazem cortes no solo para analisar geologicamente a faixa de solo e perceber o que aconteceu em determinada época da história, eles conseguem perceber um grande aumento da quantidade de pólen de espécies nativas, principalmente de florestas, ligados a essa época da história da humanidade, mostrando um aumento dessas florestas e da quantidade dessas plantas que produzem esses pólens ligados principalmente a esse evento que aconteceu no século XV. Mas a evidência final veio daqueles trabalhos em que os pesquisadores analisam aquelas colunas de gelo retiradas da Antártica. Durante a formação desse gelo, bolhas de gás ficam presas no meio da água congelada. Se você conseguir fazer uma relação de tempo, você consegue voltar no tempo analisando a coluna de gelo e consegue achar as bolhas que foram formadas no século XV. E se eu comparar as bolhas formadas no século XV com as bolhas do século anterior, é possível perceber uma queda na quantidade de carbono na atmosfera de 7 a 10 partes por milhão. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, hoje, em 2020, queimando a quantidade de carbono que a gente queima e produzindo a quantidade de gases do efeito estufa que a gente causa, nós causamos um aumento de 3 partes por milhão por ano de carbono na atmosfera. Essas evidências dessas bolhas mostram que no século XV aconteceu alguma coisa que fez com que parte do carbono da atmosfera fosse recapturado. Entender esse processo mostra 2 coisas. O primeiro, o efeito devastador da chegada dos europeus na América, e o segundo, nos ajuda a entender e confirmar que o crescimento de florestas pode sim nos ajudar a controlar o clima a partir dos impactos que nós estamos causando no planeta em que a gente vive. É isso! Se você gostou do vídeo de hoje, pega o link que está aqui em cima e manda para todo mundo que você conhece. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Desse jeito você vai receber os nossos vídeos todas as quartas e todas as sextas. Até a próxima! Tchau!